Gente, agradeço a presença, né? Quem já está acompanhando a gente na live. Meu nome é Olívia, sou consultora administrativa e financeira de processos, RH. Estamos fazendo mentorias na gestão de pequenas empresas e o nosso foco está sendo lojistas, né? A gestão para empresários da área de logística. E a Letícia Marques é minha convidada para estar falando hoje sobre processo de recrutamento e seleção. Por que nós optamos por esse tema? Porque o processo de seleção ele não é muito visto, principalmente pelas pequenas empresas, né? Não é dado muita importância. Então, a Letícia, que é especialista em recursos humanos, em mentoria e gestão de RH, e ela trabalha essa questão dos processos seletivos, ela vai estar conversando com a gente hoje para esclarecer mais a importância do processo de seleção. E até o que vem antes do processo de seleção, né, Letícia? Então, passo a palavra para você, pode se apresentar e começar. Então tá. Oi, gente, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Letícia Marques, tá? Eu sou mentora de recursos humanos, também sou professora no Projeto Florescer, Headhunter, Job Hunter, e estou aqui como convidada hoje da Olívia, tá? Para falar um pouco sobre o processo seletivo dentro das empresas. Porque hoje, gente, como nós sabemos, muitas empresas não dão muita intenção em relação a isso. Não dão muita atenção, né? Não dá E eu estou aqui para ajudar um pouco. Isso, importância. Não quero dizer que não dê a atenção, mas a importância. Então, eu e a Olívia, nós vamos falar hoje sobre esse tema. Vamos falar um pouco sobre o recrutamento interno, externo, como que é feito, assim, bem por cima o processo, né? Então, dentro disso, Olívia, se tu quiser, eu vou falar um pouco e quiser ir complementando e falando também, né? Eu estou aqui hoje para falar um pouco desse processo também junto com a Olívia. Eu sou um pouco mais experiente, né, Olívia, em relação às lives. Hoje a Olívia está fazendo a primeira live dela. Te dou os parabéns, né, para quem está assistindo aí. Obrigada. Mas, gente, é importante. Dentro disso, tá? Qual é a importância do processo dentro das empresas? Dentro desse processo, dentro das empresas, a importância é fazer com que esse candidato ele seja achado conforme a vaga certa do perfil, né? Independente disso. Por quê? Porque hoje nós sabemos que quando a gente faz todo aquele processo de seleção, às vezes a gente não consegue encontrar a pessoa para o perfil correto, tá? Eu, como atuo também como Headhunter e Job Hunter, o que acontece? Muitas das pessoas, às vezes a empresa, ela não, como eu falei, não quero dizer que eles não dão importância, mas é importante fazer todo esse processo, porque dentro desse processo você vai conseguir achar o recrutador vai achar o perfil certo, o perfil correto para a vaga. Então, você quer complementar um pouco também, Olivia? Sim, vamos nos ajudando, né? E aí passando para o pessoal. E o pessoal também pode se manifestar aí, dar sugestões e fazer perguntas. Eu acredito, além do que você está falando, né, dessa importância desse processo, porque quando você acha um profissional qualificado dentro do perfil da cultura da empresa e com o perfil da vaga, ele tem a possibilidade de render mais para a empresa e multiplicar conhecimentos, né? Então, a gente costuma falar assim, vamos fazer, você vai falar um pouquinho mais à frente aí, sobre o recrutamento interno. Mas essa busca desse profissional de mercado com maior conhecimento é muitas vezes para agregar potencial de conhecimentos e inovar, né? Trazer, tipo assim, dar uma mexida na equipe que está ali meio que acomodada, né? Então, quando entra uma pessoa nova com um perfil profissional com mais conhecimento, ele dá uma mexida. Então, com isso, a empresa movimenta mais, traz mais resultados. E aí começa-se a despertar interesse dos outros também de estar buscando resultado. Aquele medo, né? Assim, nossa, entrou um mais experiente, deixa eu aprender com ele. E atrás desse processo, né, quando você fala da questão do headhunter e das buscas de um profissional adequado, o RH ali por trás já fez uma descrição de função, descrição do perfil, né, Letícia? Para a vaga. Isso todo passo a passo, a divulgação da vaga. Para a vaga, para o perfil. Se o profissional ele tem que ser mais, dependendo da vaga, se ele é mais dinâmico ou se ele é mais do repetitivo mesmo, né, do operacional. Então, eu acho, vou deixar você continuar aí
mas eu acho a importância por isso, para identificar o profissional certo para a vaga certa, entendeu? Mas pode continuar. E complementando um pouco sobre o que a Olivia está falando, gente, assim, é importante você achar um profissional com o perfil certo. Porque hoje nós sabemos que, independente de nós estamos, né, em tudo isso que está acontecendo no Brasil, em geral, muitas vezes o perfil, se você não acha o perfil correto para aquela vaga, tá? A pessoa, ela, com certeza, né, Olivia, ela não vai ficar no processo seletivo, ela vai ficar no processo seletivo, não vai passar os 3 meses, isso vai fazer com que também dificulte um pouco para a empresa, tá? Eu, como já trabalhei hoje também em milhares de empresas, tá? Vou contar um pouco assim para vocês. Uma dessas empresas que eu trabalhei, realmente a rotatividade, Olivia, era enorme, porque as pessoas não paravam. Eu percebia que não era em relação à gestão, era mais assim em relação ao salário. Às vezes a pessoa não se achava muito naquilo que estava buscando. Então, a importância do processo seletivo, você fazer todo aquele recrutamento, todo o passo a passo, porque se você não encontrar o perfil, muitas vezes a pessoa parece, entre aspas, ser o perfil, né? E às vezes a pessoa não é o perfil para aquela vaga. Então é certo você fazer todo o passo a passo, tá? Hoje eu vou falar um pouco também do recrutamento e a diferença da seleção, tá? Todo o recrutamento é feito toda aquela divulgação da vaga, o passo a passo do currículo, como que é feita, né? Você vai achar qual é o canal. Hoje nós sabemos que, apesar disso, temos a divulgação aí nas redes sociais. Eu mesma, como headhunter, tá? Eu faço muita divulgação nas plataformas como Facebook, LinkedIn. LinkedIn é uma ótima plataforma, né, Olivia? Porque a gente acha vários profissionais. Também dentro disso... Você quer falar alguma coisa? Não, sim, porque você mencionou o LinkedIn, né? Que já são profissionais mais qualificados. É onde a gente acha o maior potencial. Não que em outras áreas não tenha, né? Mas é uma fonte de recrutamento, sim, melhor do que ir no mercado, né? Um processo seletivo talvez até mais rápido, né, Letícia? De você estar buscando pessoas no LinkedIn. Mas, na realidade, essa vaga ela é divulgada ampla, né? Uma divulgação ampla. E aí vai recebendo, que aí a divulgação ampla é o recrutamento, né? E dentro dessa você vai estar falando sobre recrutamento, mas dentro dessa junção a gente escolhe os profissionais que estão no perfil mais adequado à vaga, que vai agregar para a empresa. E não sair, né? Igual você está falando, não é só um trampolim. Porque se não houver esse processo de seleção, é um desafio para o recrutador, né, Letícia? Porque se ela não conseguir fazer essa leitura dos candidatos e pôr uma pessoa errada, ela pode estar usando a empresa só por um trampolim, tipo assim, estou desempregada, vou pegar isso aqui agora e continuar procurando. Então, um processo seletivo errado, a pessoa fica com o pé dentro da empresa de fora, então ele não produz, ele não faz nada, né? E acaba prejudicando mais a equipe ainda, né? Que desmotiva mais a equipe. E Olivia também, assim, eu estou com um processo seletivo para uma vaga de vendedora aqui na minha cidade, tá? O que acontece? Sim. Eu divulguei essa vaga, gente, e independente que seja, eu fiz a divulgação para mim ter uma triagem dos currículos e coloquei observação. Vaga para vendedor XX, assim. Acredita, Olivia, que eu recebi perfis que não tem nada a ver com a vaga, pessoas que não têm experiência na vaga, mas que querem entrar. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas em si, no momento que a gente faz a divulgação recrutadora ali, elas não conseguem ler o perfil da vaga, elas veem ali simplesmente vaga de vendedor. Então, eu deixo assim uma... Só um minuto. Pode falar, Olivia. Não, a Denise Manducci, ela está falando aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Que a mal contratação causa muito prejuízo para a empresa. Por isso, a importância do recrutamento por um especialista. Isso aí, Denise. Isso é mais do que importante, porque essa minha vaga que eu estou em andamento, Olivia, tem pessoas que não tem nada a ver com a vaga e as pessoas acabam. Então, também é um pouco de déficit das pessoas entenderem que o perfil da vaga é para X vaga especialista olhar no passo a passo. Eu sei que também tem a ver com o recrutamento em geral, só que quando a pessoa, o candidato manda a vaga ali, manda o currículo, muitas vezes faz com que nós, recrutadores, a gente perde tempo. E hoje mesmo à tarde, tá? Fazendo umas coisas pessoais, aí depois da tarde fui dar uma olhada nos currículos que eu tinha ali.
Dessas, acho que 5 ou 6, eu consegui duas pessoas só que tinham perfil, o resto não tinha perfil. Então, dentro dessa divulgação, né, a divulgação no passo a passo você vai fazer da vaga, o recrutamento. Também tem esse déficit com os candidatos de não saberem interpretar, né, Olivia? Qual é o perfil da vaga? Muitas vezes o candidato está tão desesperado, está tão precisando da vaga, que ele é realmente o que deixa eu ver aqui, quem foi que falou aqui das meninas que estão aqui na live falou? Foi a... Eles vendem a vaga para... Manda o currículo para todas as vagas, do mesmo modelo, né? A Denise, tá? Falou que realmente, quando você contrata um profissional que não é o perfil da vaga, uma contratação mal feita, ele simplesmente fica os 3 meses, ou ele não passa no contrato, ou ele simplesmente fica assim, eu tô ali porque é um salário, né? Então, não tô afim, vou arranjar outro emprego. Daí começa a ter correr atrás de um outro emprego. E isso vai fazer com que também a empresa gaste mais, né? Não tenha também gera muito custo. E tem que ter um perfil certinho, todo passo a passo. E a diferença do recrutamento para a seleção a gente vai procurar o perfil, que tem a ver com a vaga também, só que muitas vezes a seleção é feita também por indicação. E dentro dessa indicação, muitas empresas têm que cuidar, não acha, Olivia? Por quê? Porque às vezes não é o perfil correto, e aquela indicação que a gente acha que vai ficar na vaga, infelizmente ela não fica. Então, essa seleção ela é feita através também de indicação, e dentro dessas indicações que as pessoas têm dentro da empresa, para quem não sabe, assim, gente, 90% das vagas elas não são divulgadas, principalmente na área de RH. 90% dessas vagas elas não são divulgadas. A maioria das vagas são preenchidas por pessoas que são indicadas, e quando a empresa vai na plataforma, quando a empresa faz toda aquela divulgação, é porque não foi encontrado um perfil correto para aquela vaga ou porque não foi uma pessoa indicada. Isso faz com que as pessoas acabem não entrando no processo seletivo. E essa seleção, às vezes, é feita de forma errada. Eu não posso dizer assim... Quer complementar, Olivia? Não, pode terminar. Eu não posso dizer que eu sou a favor ou contra, tá? Mas... cá entre nós, eu sou um pouco contra também, Olivia. Eu sou um pouco contra. Porque eu acho assim que a indicação é muito boa, é maravilhosa, só que tem tanta gente no mercado aí, gente, precisando de um trabalho. Nós que somos da área de RH, você também que atua com consultoria, né, Olivia? Você sabe que quantas pessoas aí querem conseguir entrar na área, querem fazer um estágio, querem se adequar dentro da área de RH, querem ter uma experiência. E por que não reservar vamos dizer, 50% dessas vagas para pessoas que estão buscando dentro do mercado e 30% dessa vaga para indicação. Mas, infelizmente, a gente não vê isso nas empresas, né? Letícia, eu queria só pontuar uma questão dessas indicações. O que eu defendo, né? Eu não defendo não indicar, mas eu falo assim, indique, mas ela entra no processo de seleção em pé de igualdade com os outros candidatos. Porque aí a gente vai avaliar o potencial dela, não porque ela indicou porque é filho de um, irmão do outro. E o processo de indicação, quando a gente contrata um profissional indicado, a gente tem que pensar bem antes se eu vou conseguir chamar a atenção dele, porque quando ele é indicado, quando eu chamo a atenção dele, eu afeto quem indicou. Então eu posso gerar conflitos internos ali, sem querer. Então eu fico assim, não vou falar com ele não, porque ele é irmão do fulano, fulano vai ficar com raiva, e fulano é um bom funcionário. E aí a gente vai desgastando a empresa, porque são pessoas que podem não trazer resultados, ou então que se apoiam, assim, eu fui indicada, eu não vou ser demitida, eu posso fazer o que eu quiser. Então é muito questão da cultura de quem entra. Então, na minha visão, se é um profissional dentro do perfil e vai seguir as regras da empresa, independente do grau de parentesco, se é indicação, independente de qualquer coisa, ele tem que seguir os procedimentos, as rotinas, né? A cultura, toda empresa que tem a norma interna de procedimentos. Então, ele tem que seguir aquilo ali. Ele tem um horário para chegar, ele tem um horário de marcar ponto, ele tem um horário de almoço, ele tem que dar o resultado, ele tem que cumprir metas, igualzinho o outro. E para que ele chegue nesse ponto, ele já concorreu com a gente vai falar aí do recrutamento misto, né? Ele, de alguma forma, teve outras pessoas
concorrendo com ele. Tem vários métodos, né, Letícia, de processo de seleção. Sim. E ele já passou pelas etapas. E ele ganhou, ele foi o melhor em todos, mas ele foi o melhor sem privilégio nenhum. Ele competiu em pé de igualdade. Então, quando é nesse ponto de pé de igualdade e ele é contratado para dar resultados, aí não importa a questão de indicar. Tem muitos que falam assim, indica porque ele é de confiança. Ele pode ser de confiança, mas ele pode não produzir. E para a empresa ele tem que se pagar, né? Então, tem uma parte que eu costumo falar muito dolorosa até, né? Que eu falo assim, é seu irmão que está na área tal, não está dando resultado, demite. Aí eu disse, eu vou demitir meu irmão. Assim, ali ele não é seu irmão, ali ele é um colaborador da empresa que tem que dar resultados. Então, o papel do recrutador, do profissional de RH, ele é muito difícil, porque ele tem que achar o equilíbrio. Isso aí é um outro assunto, né? Da gente tá falando de gestão de RH, mas está dentro aí desse processo da dificuldade, né? Então, às vezes, até para os empresários, para os gestores que estiver ouvindo a gente, vê assim, que precisa de achar esse equilíbrio, porque é o setor dele que tem que dar resultado. Então, é empresa, não é instituição, né? Não é um fundo de quintal, é uma empresa que está concorrendo no mercado de igual para igual. Então, os colaboradores também têm que atuarem de igual para igual, darem o resultado. Lógico que a empresa vai investir para desenvolver esse profissional, dar o tempo dele a adaptar a empresa, mas sem privilégios, né? Isso eu concordo também contigo. Foi longe, né, concordo contigo. Não tem problema, nós estamos aqui para delegar, discutir, né, em relação a isso, mas eu também concordo contigo 100%, Olivia, porque esse profissional que é indicado, ele também já concorreu. Eu ia falar um pouco sobre isso, mas... desculpa. Não tem problema, capaz. Ele também já concorreu com os outros funcionários, com os outros colaboradores que estão, né, com as outras pessoas que fizeram toda aquela parte do currículo, a divulgação, passou pelo processo seletivo, fez a entrevista, ele também já passou. Só que, às vezes, essa pessoa que ela é indicada, ela é isso mesmo que você falou. Por ela ser uma indicação, ela acaba tendo, às vezes, um processo seletivo bem rápido, ela passa, ela é contratada, mas muitas vezes ela acaba tendo uma dificuldade mais à frente. Por quê? Porque às vezes ela pensa, eu já fui indicado, daqui eu não vou embora. Tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Isso. Acontece também. Mas isso vai da cultura também da empresa. A empresa, ela também tem que chegar, conversar e explicar. Como você falou, se é o seu irmão, vai lá e demita o seu irmão. Daí, no caso, o funcionário vai dizer, mas como é que eu vou demitir meu irmão? É o processo da empresa. Se o seu irmão não está produzindo, lamento dizer, tem que demitir, tem que desligar. Por que você vai estar mantendo uma pessoa que não está te dando um resultado, né? Se você já fez, de repente, todo aquele processo de um treinamento e tudo mais, e a pessoa continuou do mesmo jeito, infelizmente, né? Dói no coração, né, Olivia? Mas tem que demitir, faz parte. É o trabalho, tem que saber dividir uma coisa entre outra, saber e pensar que não é, independente que seja irmão, você tem que seguir. Mas, gente, falando um pouco mais também sobre o nosso tema, que eu vou falar, a diferença entre os três recrutamentos, tá? Nós temos hoje o recrutamento externo, o interno e o recrutamento misto. Vou falar um pouco sobre o recrutamento interno. O recrutamento interno é todo aquele processo que você faz dentro dos funcionários, dentro de uma empresa, tá? Vamos dizer que você tem uma vaga para uma promoção. Sei lá, uma vaga para uma promoção de supervisor. Dentro dali, você vai fazer todo o processo, né, as entrevistas, vai ver quais as pessoas que são qualificadas para aquela vaga, ver se aquela pessoa... Normalmente, as empresas fazem um teste, né, de seleção, para saber se a pessoa está apta ou não a ser promovida. Ou também, muitas vezes, tem empresas também onde eu trabalhei, Olivia, não sei como é que é nas empresas que você tem trabalhado na sua consultoria, tá? Mas muitas das empresas onde eu trabalhei, o processo seletivo interno era feito através de um mapeamento, onde era feito esse mapeamento dentro da empresa com as pessoas que era colocado no mural, né? Dentro dali, quem tivesse interesse e tivesse qualificações para estar capacitado para entrar nessa vaga, né? Fazia a inscrição, aí desde lá fazia todo o processo com a entrevista com o gestor, né? Tem outras empresas que podem fazer de uma forma diferente. Tem empresas também que, em vez de fazer todo esse processo
olham apenas, isso vai depender muito de empresa para empresa, né? Mas olham ali o perfil, ver se a pessoa tem o perfil, ver se também a pessoa tem a graduação completa, porque muitas empresas para vagas de supervisor ou líder, gerente, pedem também a graduação completa ou em andamento, muitas vezes fazem o teste ou, né, fazem certamente o treinamento. Aí dentro desse recrutamento interno, é possível sim você conseguir, né, aproveitar todos aqueles colaboradores que você tem dentro da empresa e o mínimo possível pegar pessoas de fora. Porque é importante você, dentro da sua empresa, pegar um colaborador que está ali, você está vendo que ele está entregando um resultado, né, Olivia? Ele está com resultado bom. Ele realmente... Isso, a valorização valorizar aquele funcionário. Por quê? Porque aquele funcionário, no momento que ele está sendo promovido ou até mesmo ganhando um aumento, é um up na carreira dele. Muitas vezes, o funcionário, às vezes, ele acaba deixando... isso é uma outra questão, mas eu vou falar. Muitas vezes o funcionário acaba deixando de estar na empresa porque não foi reconhecido. Então, é importante você, dentro da sua empresa, fazer todo esse processo. Então, você quer complementar, Olivia? Quero complementar. Quando, né, bem pontuado você aí, né, do processo de recrutamento, agora, um ponto que eu acho interessante, que complementaria, né, um aditivo aí no que você falou, da empresa estar envolvendo os líderes de setores nesse processo de seleção. Quando você falou divulgar a vaga e põe no quadro, né, os líderes de cada departamento têm que conhecer sua equipe e ver quem tem potencial. Então, é um processo de acompanhamento de liderança que, quando a gente envolve os líderes da empresa nessa vaga, divulgou a vaga, mas, gente, tem a vaga tal, se vocês têm alguém para indicar, então eles também podem olhar dentro da equipe quem tem maior perfil para estar fazendo, quem está mais qualificado, quem ali dentro da equipe dele que está merecendo participar desse processo de, a gente chama de ascensão, né? Ascensão profissional, né? Mudar de cargos. E muitas das vezes o próprio funcionário não quer mudar de cargos, mas aí ele pode disponibilizar. Aí ele disponibiliza a vaga dentro desse perfil. E quando você fala que o recrutamento interno vai motivar a pessoa, vai, porque eu falo assim, nossa, me deu a oportunidade de crescer. E é uma escala. Se você desocupou uma vaga, você vai buscar alguém lá de dentro para cobrir. Então, na verdade, o processo seletivo volta para a vaga inicial base. Né? Vamos supor, eu tenho um auxiliar de mecânico. Né? Passei o auxiliar de mecânico para mecânica. Aí veio o outro auxiliar de mecânico inicial. Vai para a vaga. E a gente vai contratar um assistente de produção. Então, acaba a gente contratando níveis mais baixos para cobrir e eles vão capacitando dentro da própria empresa. Então, à medida que eles vão capacitando dentro da própria empresa, a empresa vai ficando mais fortalecida, porque está com a equipe mais fidelizada, com maior conhecimento, que já aprendeu ali. Lógico, não estou falando que não tem que trazer o potencial externo, né? É um acúmulo de conhecimentos, né? Mas a valorização, o recrutamento interno, ele é o primeiro. Eu falo assim, que para ir para o externo, só se não achar dentro da empresa alguém adequado para o processo. Ninguém fechou a vaga, né? Ninguém conseguiu o perfil ideal, então parte-se para o processo externo. Mas pode ir que tá bom, seu comentário. É que muitas vezes, Olívia, o que acontece? Às vezes as pessoas que estão dentro da vaga que está disponível, tá? Não fechou o perfil, por algum motivo pode ser. Por exemplo, se a vaga está pedindo um superior em andamento, tá? Em qualquer área, às vezes a pessoa, só a pessoa que tem apenas o segundo grau completo, faz com que não consiga, né, concorrer a essa vaga. Muitas vezes a empresa busca esse recrutamento externo para essa vaga que tem disponível dentro, né? Porque procurou dentro do perfil várias pessoas dentro da empresa. Claro, também você tem que lembrar, né, Olívia? Não desenvolveu, pessoas que... A pessoa não conseguiu desenvolver por algum motivo, né? Não foi feito, de repente, toda aquela avaliação de desempenho. Então, a gente sabe que... Isso é um outro caso, mas dando um exemplo, porque muitas vezes a gente sabe que isso também... Tem empresas que pecam, né? Avaliar o funcionário para ver o que ele pode mudar, o que o funcionário pode fazer de melhor, para também conseguir uma seleção. Mas eu vou falar um pouco para vocês também do recrutamento externo. A gente falou um pouco agora, eu e a Olívia, tá? Damos um exemplo sobre isso, mas normalmente o recrutamento externo, ele é feito toda aquela vaga da divulgação nas redes sociais, plataforma. Por quê?
porque ele também não foi encontrado nenhuma pessoa com o perfil adequado para a vaga disponível. Nem sempre, né? Na verdade, nem sempre. Tem empresas que, às vezes, dependendo da empresa que está iniciando, se é uma empresa média ou grande, principalmente se é uma empresa pequena, familiar, normalmente o que acontece, né? Tem o filho do dono, que é onde esse filho do dono ele já está ali, então o filho do dono ele vai atuar, por exemplo, no departamento pessoal, ele vai fazer toda aquela parte do passo a passo, ele faz o DP, mas ele também não sabe fazer um treinamento. Vamos dizer que dentro dessa empresa, essa empresa familiar, tá? Vou dar um desses exemplos. Essa empresa familiar não consegue contratar, não acha ninguém ali, porque é uma empresa pequena, então o filho do dono está ali no DP e precisa fazer um treinamento junto com a equipe do estoque, tá? Dentro disso, o que acontece? A empresa busca, muitas vezes, o nosso trabalho, tanto o meu quanto o da Olivia, para fazer o recrutamento e seleção de uma pessoa que esteja disponível para fazer um treinamento dentro daquela base, né, do que você precisa dentro do estoque. Ou, de repente, ou consiga um líder, alguém que consiga ter uma cabeça melhor para entender. E muitas vezes é um pouco, né, Olivia, mais barato para a empresa fazer isso do que, às vezes, fazer todo aquele processo seletivo. É um pouco mais barato. Então, o recrutamento externo do interno é essa diferença. A empresa buscou de tudo quanto é jeito a vaga disponível, o perfil, né, para fechar a vaga e não conseguiu encontrar. Como eu expliquei, vai de empresa familiar ou empresa grande. Tem várias empresas que fazem também contratos nos nossos serviços. Pegam esse profissional de fora, né? Um profissional que de preferência já teve uma boa experiência, né? Seja com todo o perfil da vaga, não seja uma pessoa que vá treinar. Sabemos que hoje tem muitas empresas que não querem treinar os funcionários. Tem empresas sim que querem, mas são poucas, né? Olivia? Em relação a isso, querem profissionais que já estejam prontos. Tem empresas que falam assim, não vou treinar não, porque não vou dar cursos não, porque ele vai aprender e vai embora. Então, assim, é a mentalidade que acaba, a gente precisa de mudar, né? O empresário precisa de mudar isso. Ele está construindo, está investindo e contar com essa troca. O tempo que tiver ali, ele vai estar produzindo. Na questão que você falou aí, né, do profissional, de não encontrar o profissional na empresa familiar e fazer treinamento, o que às vezes acontece, principalmente se for uma empresa menor, né, uma empresa de pequeno porte, um profissional qualificado, ele pode ser caro para a empresa, ele pode ter um salário caro. Vamos supor que a gente pede um analista financeiro da gestão, né? A gente está falando de gestão num todo, o foco da gestão de lojas, mas esse processo ele é único para todas as empresas, né? Então, um gestor, um analista financeiro está entre 3.500, 3.000, 3.500. De repente, dependendo do faturamento da empresa, isso é caro. Mas se ele tem um profissional ali que estuda, que é dedicado e que conhece das ferramentas, o treinamento é muito mais viável, né? Então, eu acho que só para finalizar, fechar essa parte do recrutamento interno, essa parte, assim, às vezes ele está faltando uma pitadinha de treinamento. Agora, aí precisa dessa análise, porque às vezes ele está muito bem no lugar, modelo de função, ele acaba o resto. Mas é um risco que ele próprio corre, né? A questão de adaptar-se a novas regras, a novas... Fala que não é mais responsabilidade, mas é um cargo que exige mais concentrações, né? Mais resultados. Então, vai ser mais cobrado. Então, às vezes, psicologicamente, ele não pode não estar apto a isso. Mas... eu acho que ainda é vantajoso fazer esse treinamento. Eu costumo falar assim, ó, você só desliga uma pessoa depois que você treinou, delegou e ele fez sozinho. Não deu certo, você volta e treina de novo. Se ele continuar fazendo errado, aí realmente não tem jeito. Mas você dá as oportunidades antes do desligamento, entendeu? Porque às vezes a gente desliga e tem um processo de seleção aí doloroso, né? Que é doloroso, gente. Não é fácil para o pessoal de recrutamento fazer isso, né, Letícia? Mas é trabalhoso. É uma dor no coração. Né? É uma dor no coração falar para a pessoa que, infelizmente, ela não vai poder mais ficar com a empresa, né, conosco. Só que você falou, vou complementar um pouco o que você falou em relação a contratar a pessoa, tentar treinar e depois demitir. Olivia, posso te dizer uma coisa, tem muitas empresas, vou dar exemplo meu, tá? Que eu trabalhei que não tem paciência nenhuma em treinar. Essas empresas todas que eu trabalhei, que foi uma dessas que eu trabalhei, ou Olivia, foi uma da área de telefonia. Simplesmente as coisas funcionam assim, tá? Essas empresas, elas realmente precisam do nosso trabalho de consultoria, tanto o meu quanto o seu, porque é importante você treinar o seu funcionário. Nessas empresas que eu trabalhei, funcionava assim.
Não estava no processo, fiz o processo seletivo, passei, ok. Aí, normalmente, eles davam ali os 3 meses para você fechar a venda, né? Bater a meta, que seja. E dentro disso, se nos 3 meses eu não dei o resultado, simplesmente estou na rua. Eu acho uma coisa errada, porque se a pessoa não está conseguindo entregar o resultado, não está conseguindo entregar a meta, né? Temos que fazer um treinamento. Isso que você falou é importante mesmo. Tem que treinar o seu funcionário, conversar com ele, explicar o porquê você não está vendendo, por que você não está entregando, o que eu posso te fazer hoje, a empresa pode te ajudar para fazer para você conseguir entregar o resultado. Então, realmente ter aquela conversa com o seu colaborador. Se você está vendo, tá? Hoje, tá? A Olivia está aqui, tá? Para falar, gente, sobre um pouco do trabalho dela e explicar. Se você hoje está com algum problema em relação a isso, sobre algum funcionário que você está precisando conversar ou fazer um treinamento, entre em contato com a Olivia, que a Olivia vai ajudar vocês, né? A Olivia faz também em relação à consultoria, mentoria, né, Olivia? Se quiser depois deixar o teu contato. Nós estamos aí para fazer. Obrigada, Letícia, é verdade. Então, essa questão, né, também a gente está falando dessa importância do recrutamento. Um dos meus clientes, né, da área de usinagem, é muito difícil achar o profissional da área de usinagem. Só um casinho rápido. Aí como que você contrata? Eu estou precisando, eu abro o portão, quem está passando na rua, eu pego. E pior que era mesmo. Aí o lugar técnico, né? Não sei se vocês conhecem usinagem, geralmente, né? Caldeiraria usinagem, mexe com máquina, com equipamento, um perigo de acidente de trabalho. Ele realmente pegou o cara, porque eu vi que o cara não tinha perfil de nada, sem uniforme, tinha acabado de chegar, eu peguei ele na rua, mas não acredito. Então, aí vem dessa importância. Até por que eu estou falando isso? Se a gente não faz um processo correto, um recrutamento correto, e seguir as normas, a gente pode trazer danos para a empresa, né? Que a gente chama de passivos. Ele vai e machuca lá, ele não tem habilidade nenhuma e ainda vai dar mais problemas ainda para a empresa. E fora que é uma perda de dinheiro, né? Então, quando você traz um profissional qualificado, ele vai agregar e vai agilizar os resultados. Tem uma outra questão que eu vou pontuar aí também, que a gente pode melhorar esse processo de fazer os contratados, os novos colaboradores ficarem na empresa, é fazer aquele trabalho do endomarketing, né? Trabalhar a imagem da empresa para os seus funcionários, né? Então, vamos supor, aqui em Belo Horizonte tem uma empresa que chama Valorex. Antes era Manesma. Aí, é o sonho de todo mundo trabalhar na Valorex. Então, o que acontece? É por causa do nome. Assim, nossa, aquela empresa é muito boa, eu quero trabalhar lá. Então, faz de tudo para trabalhar lá. Então, a imagem da empresa também ajuda. O colaborador tem que ter o prazer de falar. Fiz um processo seletivo, estou guardando um chamado para a empresa tal. Ou então, eu trabalho na empresa tal. Falar com orgulho, sabe? Aí é a questão que a gente fala de trabalhar. O RH, o departamento pessoal faz o operacional e o RH desenvolve as pessoas, né? Faz o desenvolvimento. Ele tem que trabalhar isso, essa imagem da empresa lá dentro, até para facilitar nesse processo de recrutamento e seleção. Que quando o candidato já vem, ele já vem até mais entusiasmado para entrar na empresa, não é verdade? Então, com certeza. E como é bom tu ouvir assim, um funcionário vestir a camiseta, dizer assim, eu trabalho na empresa tal, sabe? Ser feliz. Porque isso é importante, gente. É importante o seu funcionário parar e pensar, eu visto a camisa da empresa. Eu tô aqui porque eu tô todos os dias aqui, bato o meu ponto, sei lá, das 8 às 5, e eu visto a camisa. No momento que eu tô dentro da empresa, eu tô feliz, eu tô contente.
Isso que você falou é bem interessante mesmo. Imagina esse seu cliente pegar uma pessoa de fora e trazer. É doido. Muito doido mesmo. Porque como é que você vai fazer isso? Tem que fazer todo o processo. Mas eu digo assim, que muitas empresas, Olivia, muitas empresas, elas infelizmente ainda não têm todo aquele processo de seleção. Tá? Onde eu moro aqui na minha cidade, como eu estava comentando com você, esse processo seletivo, tá, que eu estou fazendo, que é para uma vaga, essa de vendedor, realmente eu tenho que catar, eu não digo catar, eu digo pegar uma pessoa de cada uma com o perfil certinho, direitinho, bonitinho. Por quê? Porque a pessoa ela tem que se manter, ela tem que ficar na empresa no mínimo 1 ano. Ela não pode simplesmente ficar 3 meses e ir embora. Porque isso também vai fazer com que dificulte. Não tem um retorno, né? Nem financeiro e nem para a pessoa, porque ela fica pouco tempo, ela simplesmente fica 3 meses numa empresa, 2 meses na outra, 4 na outra, e isso vai fazer com que o funcionário fique desmotivado. E às vezes o funcionário vai fazer entrevista e muitas vezes está desmotivado. Por quê? Porque ele já passou tantas vezes por tantas empresas e nenhuma empresa conseguiu vestir a camiseta. Se você também conseguir fazer com o seu funcionário vista a camiseta, faz total diferencial, né, Olivia? Conta muito o diferencial. E essa rotatividade também, ela estressa a equipe. Entra um novo, começa a aprender, sai. Aí tem que começar tudo de novo. Aí até o rendimento da equipe cai, porque desmotiva. Ou então é como se fosse retreinamento toda hora, né? Então tem que ser bem assertivo. É melhor demorar um pouco mais para fazer o processo, planejar mais o processo para pôr a pessoa certa. Às vezes os gerentiários ficam, eu chamo de gerentiários porque às vezes eles chamam de fábrica também, tem muito disso, né? Eles ficam ansiosos para contratar rápido e não é, porque quanto mais rápido contrata, mais errado é possível, sabe? A contratação sair mais errado possível, porque quando você prepara melhor, tem um maior número de candidatos para comparar, né, para avaliar, na realidade, para avaliação, a assertividade é maior. Então, a possibilidade de uma contratação assertiva é maior do que você comparar lá entre 2, ou então, apareceu só um, vai esse mesmo, né, devido à urgência. E isso é uma coisa que, às vezes, tem que ser firme e tem que mudar. Não pode ser imediatista desse jeito. Ô, Letícia, queria te falar sobre recrutamento misto também. Só uma palhinha aí de como funciona. Tá. Então, gente, o recrutamento misto, tá? É um pouco de cada um. É um pouco de recrutamento externo com recrutamento interno. Então, é misturado, né, Olivia? Normalmente, esse recrutamento é feito... normalmente, tá? Vou explicar um pouco para vocês, tá? Vamos dizer, você tem uma vaga disponível dentro da sua empresa, tá? Eu faço um recrutamento interno, pego algumas pessoas e também pego perfis de fora. Então, eu pego um pouco de cada, para ver qual perfil eu vou achar para fechar aquela vaga. Esse seria um recrutamento misto. Tem muitas empresas hoje que fazem esse recrutamento misto, porque é uma forma deles conciliarem e verem qual é o perfil. Dependendo da vaga, às vezes eles ficam com aquele recrutamento misto, a pessoa que está de fora, né, que é onde foi feito todo o recrutamento, a divulgação da vaga, do perfil, e eles também fazem um processo coletivo dentro da empresa. Essa seria a diferença do recrutamento misto. Hoje, na verdade, hoje eu até nem tenho visto muito, Olivia, essa questão de recrutamento misto. O que eu vejo mais é recrutamento interno e recrutamento externo. O misto, assim, eu acho que normalmente quando eles não acham muito a vaga, eles procuraram e não acharam, daí eles acabam fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas o misto é uma forma, assim, que é feito hoje, mas o que é mais feito mesmo hoje é o externo e o interno. São esses dois, né? Tanto eu como recrutamento de seleção, Headhunter, contratam muito o nosso trabalho, contratam o trabalho também da Olivia em relação a isso, porque eles buscam pessoas que são diferenciadas. Por exemplo, a Olivia como consultoria, para ela fazer o recrutamento de seleção dentro dessa empresa, né, como Headhunter, ela vai achar todo aquele perfil, vai conseguir a vaga. E do que vai adiantar você, que nem a Olivia agora há pouco falou, fazer, eu estou precisando daquela vaga, que nem às vezes a gente, o gerente ou o supervisor diz assim, eu preciso fechar aquela vaga, a gente precisa fechar aquela vaga para ontem. Não, a vaga já está há 30 dias, eu tenho que fechar. Gente, pare e pense, está realmente essa vaga há 30 dias, é porque não foi achada a pessoa certa, mas eu sei que 30 dias é muito tempo mesmo para ficar aquela vaga aberta, a empresa precisa produzir, a empresa precisa às vezes entregar a meta, mas você tem que fechar um perfil certo e adequado. Foi aquilo que a Olivia falou, você tem que ter uma pessoa que vai ficar 1 ano na empresa, 2 anos,
que ela não fica com aquela rotatividade o tempo todo, sai, entra, sai, entra. Porque o que adianta eu fazer um processo seletivo, uma vaga, tá? Vamos dizer que hoje é dia 31, tá? Aí alguém entra em contato comigo amanhã, eu preciso dessa vaga para quarta-feira. Por mais que eu, Letícia, ou a Olivia tenha um banco de currículos, igual eu vou demorar a achar. Porque eu vou fazer a divulgação da vaga, eu vou ligar para todos os candidatos que estão disponíveis, né? Pode acontecer de algum desses candidatos não me atenderem, pode acontecer de alguns candidatos a gente fazer uma entrevista online e ele não participar, pode acontecer de eu não conseguir nenhuma vaga, nenhum perfil, e não, de 2, 3 dias eu não consigo fechar a vaga. Mais ou menos uns 7 dias, né, Olivia? Isso. Para poder fechar. Então não tem que ter pressa. Eu queria só pontuar, assim, da questão do processo seletivo misto também. Muitas das vezes é porque a gente... o que eu costumo fazer? Às vezes com dinâmicas, para a gente conseguir avaliar se o funcionário nosso antigo, ele vai encaixar bem na vaga. Então, a gente traz pessoas com competências externas e coloca junto e faz as dinâmicas, onde vai conseguir avaliar ali, sim, não, ele tem perfil, ele saiu melhor do que o externo, ou ele saiu igual ao externo. Se ele saiu igual o candidato externo, ele pode ficar. Mas se ele saiu inferior, infelizmente, ele não entra na vaga. É até uma forma de fazer um comparativo, uma validação. Será que dá certo? É igual você pegar um funcionário muito bom operacional e passar ele para líder. Se você não fazer esse processo, você pode matar um bom técnico, porque em liderança ele não dá conta de jeito nenhum, mas ele é um excelente técnico. Então, esse processo misto ele é muito usado para essas questões, assim, de misturar, mas misturar com uma estratégia, né? Tem vários tipos de processo de seleção. Eu nem estou olhando as perguntas se tem. Vários métodos de seleção, e essas das dinâmicas, né, da prática, é uma delas, onde você avalia, por exemplo, as lideranças. O que você vai avaliar, né? Se ele tem realmente um poder de liderança, se ele tem iniciativa, se ele é criativo, se ele sabe respeitar, ouvir as equipes, né? Se ele tem toda a característica de um líder. Porque se ele não tiver, não tira ele da área operacional.